Olá, o Pauta Especial está no ar. Hoje vamos falar sobre a diminuição do número de focos de queimadas aqui em Alagoas nos últimos anos. Também vamos falar sobre intercâmbio social e conhecer um pouco do trabalho de uma ONG que ajuda jovens do mundo todo a desenvolverem trabalhos voluntários voltados ao terceiro setor. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que entre 2015 e 2017, o número de focos de queimadas reduziu em 76% aqui no estado. Apesar da boa notícia, esse crime ambiental continua ocorrendo aqui em Alagoas. Em 2018, já foram contabilizadas 34 queimadas. É preciso continuar combatendo. Comigo no estúdio, o assistente de monitoramento do IMA, André Alves. Ela vai falar mais sobre o assunto. Quer dizer que a gente, em 2018, está precisando ser mais vigilante? Sim, a gente continua, a atuação na identificação dessas infrações. Ela começou a ser mais efetiva em 2015. A gente começou a estruturar na gerência de monitoramento e fiscalização esse monitoramento específico dos focos de queimada com os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em 2016, a gente conseguiu já fazer várias autuações, identificando esses infratores. No total geral, qual é o prejuízo, por exemplo, diplomático, comercial, que um país pode ter se não honrar com o compromisso firmado com relação às queimadas? Um país... Porque alguns acordos comerciais que o Brasil é signatário, eles serão interrompidos caso o Brasil não cumpra, por exemplo, o dióxido de carbono, as queimadas. Isso está tudo com o olho da ONU, e dos países que têm ligação diplomática e comercial com o país. Sim. O Instituto do Meio Ambiente, ele tenta focar, óbvio, na questão estadual, porque o órgão ambiental estadual também tem suas vertentes sociais, e os prejuízos para o país, óbvio. Na questão dos acordos firmados, à medida que a gente combate esses crimes ambientais, a gente está contribuindo para que o país consiga cumprir com o que foi pactuado. O IMA, com a fiscalização, pretende conquistar como objetivo para 2018? Olha, em 2017, no final de 2017, a gente estruturou uma sala que a gente consegue, com a ajuda da tecnologia, monitorar um número maior dessas queimadas, porque a gente tem uma visualização com monitores que a cada 3 horas a gente consegue identificar, se a gente quiser, um dado do INPE. Semanalmente, o IMA já emite um relatório de focos de queimada disponível para a população do site e que também ajuda a coibir esses crimes, inclusive com a participação da população, que passa a fiscalizar com a gente e tem acesso a essa informação gerada que o IMA processa e disponibiliza de forma mais acessível. Então, o IMA pretende aumentar o número de monitoramento, de identificação dos infratores, mas a gente espera realmente que todas essas autuações das infrações, elas reduzam esse número de queimadas. Porque muitos desses focos, hoje identificados, eles podem advir também de queima controlada, que depende de prévia autorização do IMA. Então, quando a gente identifica esses focos de queimada noturno, por exemplo, é bem provável que ele seja proveniente de uma queima controlada, autorizada pelo IMA. Então, precisa separar, Exato. Queima autorizada para crime ambiental. Crime ambiental. Exato. Então, a gente faz esse filtro das informações, cruza com dados do Cadastro Ambiental Rural hoje, e a gente consegue saber se foi numa propriedade rural, se foi numa unidade de conservação, se foi numa área de vegetação, de remanescente de Mata Atlântica, por exemplo. A gente consegue ter várias informações hoje que fazem com que o IMA potencialize essa fiscalização. Então, o nosso objetivo
para 2018, ele é bem mais ambicioso que 2016, né? A gente pretende realmente atingir um número maior de municípios do estado e coibir esses focos. O IMA, o país estabelece junto, aliás, Estado, União, estabelece qual a área prioritária, qual área vai para reflorestamento, em recuperação? Exato. Isso é definido no processo administrativo, porque cada identificação desse foco e possível identificação do infrator e autuação gera um processo administrativo para apuração. E durante essa análise técnica vai ser definido qual a melhor técnica, se a área precisa de recuperação, e qual a melhor técnica, se vai ser recuperação, se vai ser compensação ambiental. Então, tudo isso é definido durante a apuração dessa infração. Uma floresta é possível ser recuperada? Sim, sim. Dependendo de quanto foi afetada, do tempo, né, da técnica empregada, e que tudo isso vai ser definido de acordo com o dano que ocorreu e com a análise técnica para definir quais ações serão tomadas para recuperar, mas é possível recuperar sim. A gente costuma falar reflorestamento, mas eu acho que é uma recuperação do ecossistema, do meio ambiente, que ele considera solo, plantas, animais, né, rios, o potencial daquela região ali com relação, por exemplo, extrativismo, colmeias de abelha, que animal estaria ali. Isso leva um bom tempo para recuperar todo um ecossistema, né? Exato. Nascentes. Em alguns casos nem se consegue voltar à situação anterior, né? Então, o que é analisado tecnicamente é qual seria a medida que aproximaria a situação de funcionamento em equilíbrio desse ecossistema atingido pelo possível dano. Então, em alguns casos se consegue chegar bem próximo da situação antes do dano, e em alguns casos não se consegue, infelizmente. Se a gente começar a pensar demais, por exemplo, aqui deveria ter uma floresta, uma Mata Atlântica, né, onde nós estamos aqui no Farol, área de Tabuleiro. Na casa de um telespectador poderia ter uma mata densa. É impossível isso, porque as cidades se desenvolvem e elas saem ocupando a área original, natural. O que pode hoje e o que não pode? Bom, com esse avanço da área urbana, né, do urbano, e se ocupou realmente muitas áreas de remanescentes importantes, inclusive alguns rios desapareceram, né, então óbvio que houve um prejuízo ambiental. Mas a atitude sustentável, que seria, né, dependendo da situação, a exemplo da queima, é possível fazer queima se for necessária? Mas depende de prévia autorização do órgão ambiental, que vai requisitar uma série de documentos e comprovações até que se autorize. Então, essas atitudes, o bom uso do que a gente tem disponível na natureza, permite, né, que a gente, já que não é possível mais não impactar, mas que a gente impacte da menor forma possível e que a gente continue tendo acesso às florestas, aos rios e aos demais recursos naturais. Como é que isso aparece, essa devastação? Ela costuma aparecer nas grandes cidades? De que maneira ela se manifesta para que o ambientalista possa dizer tem um erro ambiental ali? Bom, a gente identifica, né, algumas situações de ocupações irregulares, né, que é a principal, e quando a gente identifica essa situação, né, seja o poder público estadual ou municipal, porque o municipal ele também pode atuar nessa situação das cidades, né, ele deve atuar nessa situação. Então, além do planejamento daquela cidade, né, quando a gente identifica algo que saiu do que foi planejado ou que não é permitido, que é considerado uma infração, seja ambiental, a punição, né, mas também a advertência, a educação ambiental, vai conduzir aquela população a agir de forma diferente. E hoje a gente tem, com a ajuda da tecnologia, como identificar isso de forma até
maior do que antes, melhor do que antes, né? A gente consegue hoje ver, por exemplo, todos esses focos de queimada, a gente consegue ver a área desmatada e pontuar, né, as áreas que são de encostas, onde havia nascentes, onde a gente já tem inclusive acesso a informações onde tinham espécies raras, onde eram áreas endêmicas de algumas espécies. Então, hoje, a gente tem mais aporte tecnológico e condições, informação para mudar de atitude e, no caso do poder público, para conduzir, né, essas atitudes por parte do cidadão comum. Parece que as cidades planejadas, que não têm alagamentos, nenhum problema assim, elas surgem como exemplo de cidades onde ocorrem alagamentos sempre quando chove, a água não tem para onde ir, muito quente, a densidade demográfica exagerada, a impermeabilização de solo, tudo isso em prejuízo a uma falta de consciência e também de planejamento das cidades, né? Exato. Há um grande problema estrutural, né, que a gente tem no Brasil, uma deficiência de saneamento básico gigante, né? Falta saneamento, falta consciência, né? A gente tem um problema sério com os resíduos sólidos, então as pessoas jogam lixo em qualquer lugar, mesmo aquelas que têm coleta na porta de casa, as pessoas não separam, Então, tudo hoje vai para aterros sanitários. Quando vai para aterros sanitários, em geral, né, a gente tem combatido, o IMA tem combatido muito, juntamente com o Ministério Público, à disposição de lixões, né, e a gente tem conseguido, hoje são 47 lixões que já foram fechados no estado de Alagoas, e a gente pretende fechar os 102, né? Então, falta estrutura, mas falta também conscientização por parte do cidadão, porque os órgãos de fiscalização não conseguem estar em todos os lugares e nem deveria ser assim, né? Mas a tecnologia está ajudando. Está muito, bastante. E a gente consegue hoje em lugares remotos, a gente hoje no Instituto do Meio Ambiente tem uma demanda gigantesca para um grupo de fiscais muito pequenos. Então imagina ter que ir a campo para tudo, em todas as situações. Hoje a gente consegue priorizar algumas situações usando a tecnologia. Conversamos com Andréa Alves, ela é assistente de monitoramento do IMA. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco vamos falar sobre intercâmbio social e conhecer o trabalho de um ONG que há 5 anos ajuda jovens alagoanos a viverem a experiência do voluntariado. Até já.